Sem problema. Muito obrigado, Miguel Brito. Eu vou tentar ser breve, porque eu estou vendo aqui o Miguel parado ali, praticamente imóvel, né? Só ali se concentrando para poder resistir aí a maratona aí da live. Então, a gente tem que. É bom ser ouvido. E também aquilo, quem vai ficando para o final, na verdade, a gente tem que tentar ser conciso e objetivo, porque muitas coisas interessantes já foram apresentadas e é bom a gente, no máximo, aí fazer um apanhado geral ou apontar algumas questões básicas. De resto, saúdo aqui a mesa, saúdo o Fernando, o Diego, todo mundo aí que passou, eu acompanhei desde o Rubão, se eu não me engano. Saúdo o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Eu, por acaso, moro no Rio Grande do Sul, apesar de ser do Rio de Janeiro. Não, particularmente, eu só fui atingido no que concerne a oferta de serviços públicos, né, porque eu fiquei um pouco sem luz e bastante tempo sem água, na verdade. Mas tem camarada da nossa organização que basicamente deu perda total, né, que teve a casa inundada e perdeu tudo, basicamente, né? E, claro, é a situação também de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. A gente não sabe nem mesmo o cálculo real, concreto desse dano, né? Tanto no que concerne o que é o mais importante, o elemento pessoal, né? As vidas, né? Começando pelas vidas, e tudo que advém disso, né? Obviamente, a gente está falando aqui não apenas de geladeiras e de camas e de fogões, mas também, por exemplo, que muitas vezes é muito mais doloroso, álbum de foto, né? Itens ou pertences que pertenceram ao seu pai, ao seu avô, né? Ao seu bisavô. O povo brasileiro ainda é um povo que ainda tende a estar morando nas casas dos seus pais e avós, né? Claro que isso mudou um pouco nas últimas décadas. Não é o meu caso, por exemplo, mas pelo menos para as pessoas, para boa parte dos brasileiros, essa é a realidade. Você vive na casa dos seus pais e seus avós. Então, pensem a situação de quem perde não apenas bens individuais, mas uma história que não é uma história individual, é uma história de família, uma história de gerações, né? Um elemento fundamental da superação do individualismo é exatamente a de nos compreendermos não como átomos, e sim como esse fluxo, essa continuidade aí de uma obra multigeneracional, que é a obra dos nossos antepassados e que vai continuar através dos nossos descendentes. A perspectiva, por exemplo, platônica de que a imortalidade, uma das imortalidades, né, que se pode pensar filosoficamente, é exatamente essa da continuidade multigeneracional. E isso é algo, evidentemente, que é afetado nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Agora bem, eu acompanhei a quantidade razoável dessas apresentações, especialmente do Rubão em diante. E aqui me cabe, no máximo, como eu falei, fazer um resumo de coisas que eu considero importantes a gente levar em consideração. Em primeiro lugar, lamentável a maneira como o Brasil parece estar completamente perdido politicamente, a ponto de as principais vozes políticas do nosso país, nos primeiros 10 dias, por exemplo, ofereceram apenas narrativas completamente desconectadas da realidade, completamente delirantes, oportunistas, narrativas pilantras mesmo. E isso eu não tenho como singularizar, porque diz respeito a pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de quase todos os espectros políticos. O negócio vai ali dessa narrativa de um racismo climático, chegando até o projeto HARP, passando por uma conspiração do Foro de São Paulo para matar
os gaúchos por supostamente serem bolsonaristas, ou então, na verdade, é a falta de demarcação de terras indígenas, agora a gente tem que demarcar o estado todo do Rio Grande do Sul, ou a culpa é do agronegócio. Então, assim, são narrativas autointeressadas, ongueiras. Teve uma senhora aí de um determinado partido e ela foi demitida, ela foi exonerada do cargo, ela era assessora, e ela falou, ela associou a enchente ao churrasco gaúcho, né? Assim, esse tipo de coisa é complicada. Esse é o tipo de coisa que domina o discurso no Brasil, né? Até o momento em que o Lula, né? E eu costumo elogiar o Lula, eu elogio quando eu acho que ele faz ou fala algo que presta. Até o momento em que o Lula falou, não, o problema aí foi a falta de manutenção, a negligência, a falta de investimento. Pelo amor de Deus, finalmente, depois de quase 2 semanas do evento, alguém falou algo minimamente aí razoável, né? Então, assim, isso não é exclusivo dessa situação, desse cenário. Isso aí é endêmico no nosso país. É uma indigência intelectual, é uma total falta de consciência em relação ao mundo, em relação às coisas, que, sinceramente, na minha opinião, prejudica bastante as perspectivas aí do nosso país, o horizonte do nosso país, né? Como o pessoal sabe, a Nova Resistência é uma organização nacionalista, mas a gente tem um trabalho bastante enfático no âmbito da geopolítica, porque nós consideramos que a geopolítica é a grande política, né? É a geopolítica que vai dar o tom das coisas internas de cada país. E a gente sempre conversa, ou ouve, ou lê as pessoas comentando, de um temor do Brasil perder essas oportunidades que estão aparecendo aí no cenário internacional, uma reconfiguração da arquitetura global, brechas aparecendo aí no sistema hegemônico mundial. Infelizmente, eu acho que essas pessoas têm razão, porque quais são as nossas perspectivas? Não tem perspectivas, na verdade, né? Não existe nada aí. Por exemplo, temos aqui temos a realização dessa live nacionalista, né? E com representantes aí de vários canais, vários projetos. Mas não existe, por exemplo, nenhum nacionalista prestes a chegar ao poder numa eleição, ou pelo menos ali com um grande potencial de disputar, para a gente poder parar de votar no menos pior. Eu não aguento mais esse papo de menos pior. Eu estou exausto, eu estou perdendo completamente o ânimo de ficar. Porque, assim, quando chega a hora da eleição, você começa a se obrigar a passar pano para o cara menos pior do seu lado. Não, não é bem assim. Não, vai ser diferente. Não. Eu, particularmente, tem gente que, conforme vai ficando mais velho, vai ficando mais suave, aceitador. Eu estou começando a ficar um pouco mais politicamente rabugento nesse sentido. Não de ser mente fechada, mas de não estar mais tão disposto a transigir em muitas coisas que são básicas. Pode ser muito mais conveniente. E essa perspectiva que hoje em dia tem conduzido a Nova Resistência e vai pautar muitas coisas que nós vamos fazer aí pela frente, com algumas mudanças que nós estamos empreendendo internamente, eu acho que hoje é mais importante a gente se concentrar em um trabalho de informação, de educação, de formação intelectual, porque a agitação, a militância, né? Alguns anos atrás se incentivava que a gente entrasse num partido tal, num partido tal, num partido tal. Respeito absolutamente todo mundo que está se arriscando nesse tipo de via. Eu acho extremamente meritório, eu acho extremamente corajoso, na verdade, porque, assim, nós, tudo que a gente tenta fazer, a gente sofre caça às bruxas, né? Então, assim, quem quer entrar nesse tipo de vespeiro, nesse tipo aí de ninho de cobras, está de parabéns. Mas eu acho que o público, né, inclusive o público que a gente costuma alcançar,
ainda está engatinhando em muitas coisas, ainda está aprendendo a raciocinar independentemente, inclusive, da gente. Porque, por exemplo, beleza, é muito bom ter influenciador, ter porta-vozes, ter pessoas como, entre aspas, a gente. Mas aí eu vejo, por exemplo, determinados personagens que às vezes viram a casaca, né? E muita gente talvez vá saber, em tese, de quem eu poderia estar falando, gente que vira a casaca entre influenciadores e aí leva, tipo assim, começa a falar o oposto do que falava até a semana passada e o público inteiro do cara continua seguindo. Quer dizer o quê? Que o cara não está acompanhando as ideias. Está vendo um boneco falar numa tela, achando muito legal porque ele fala bem, porque, sei lá, não sei, gosto do carisma do cara, não sei. Mas o cara começa a falar o exato oposto e as pessoas compram. Quer dizer que as pessoas não estão pensando, que elas não aprenderam a pensar, que elas não aprenderam a raciocinar. E o que a gente precisa é de gente que pense. Porque o que nos falta, fundamentalmente, não é projeto, programa, manual. É claro que tudo isso ajuda, porque dá conceitos e tal. Mas o que nos falta são pessoas. Né? Essa dimensão humana é uma elite. Né? É uma elite de pessoas qualificadas que estão em posições que não correspondem àquilo que elas são, porque toda elite apta a disputar o poder só está apta a disputar o poder, além de ter qualidades, pelo fato de que ela não está no poder, né? Pelo fato de que ela está aqui nesse tipo de posição que nós estamos, em que nós, como o pessoal que joga Championship Manager, né, num videogame, olha para um jogo de futebol e, desgraçado, eu poderia fazer melhor do que esse técnico, né? E isso é o que nós, penso eu, porque eu vou falar, eu nem gosto de política, eu gosto de outras coisas, eu gosto de filosofia, eu gosto de arte, eu gosto de um monte de outros assuntos mais do que de política. Política, porém, ela é um dharma, né? É um dever, uma tarefa a qual o homem se obriga porque ele considera que ele está obrigado às gerações passadas e às gerações próximas. Então é isso que falta, uma elite, pessoas capazes de pensar e que vão adquirindo um grau de consenso cada vez maior, né, apto a permitir que elas se engajem em uma ação que possa dar resultados. Porque o resto é agitação sem sentido, né? Então, assim, falei um monte de coisas desse tipo, né? Porque é isso que me parece que falta no nosso país. Por exemplo, eu concordo com 100% daquilo que 95%, né? Porque 100% sempre é muito difícil. 95%, 99% de tudo comentado aqui, de tudo foi comentado que a gente precisa fazer, por exemplo, e que não foi feito. Diques, represas, canais, alargamento de rios, escavar os rios e os lagos para poder caber mais água. Tudo que os chineses fazem, tudo que os holandeses fazem. Vejam só, a gente não precisa inventar a roda, a gente não precisa reinventar, redescobrir o fogo. Está tudo aí, né? De modo que, e aí a gente pode expandir toda a questão da auditoria da dívida, a reindustrialização, o fim da PPI, o investimento nas Forças Armadas, tudo isso é ponto pacífico, né? A gente sabe isso. O que falta, na verdade, são os homens, né? São as pessoas dispostas, dotadas do conhecimento, dotadas, e mais importantemente do que o conhecimento, de algo que não é quantificável, que eu vou chamar aqui de espírito, né? Que a gente pode chamar por qualquer outro nome. O elan vital, né? O ethos, né? Aquela disposição de se entregar, de arriscar, de sacrificar tudo, até mesmo, se necessário, e sempre se espera que não seja a própria vida, por uma causa.
E é isso que tem faltado no Brasil, né? Esse é o ponto principal, esse é o problema. Eu, por exemplo, tenho um camarada, não é do Brasil, né? E aí por isso eu posso usar como exemplo o movimento do qual ele faz parte está sofrendo uma perseguição política, né? Político barra midiática, né? E aí o pessoal do grupo dele, o que esse camarada me falou foi que todo mundo vai debandar, né? Vejam só, cara, não pode ser assim, né? Quando a Nova Resistência apareceu na Globo, na Veja, no Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou que quer que seja, a gente não perdeu um membro, um único membro, né? E eu sempre fico preocupado, porque eu sei que nem todo mundo pode perder o emprego, ou pode arriscar o seu emprego, ou pode arriscar outros tipos de coisa. Eu, por exemplo, perdi emprego, não me arrependo minimamente, né? Porque se eu, que sou o presidente da organização, não me arriscar, o que eu posso esperar dos meus camaradas? Né? Eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ser o cara que está disposto a dar tudo, a entregar tudo e a fazer tudo. E é com homens com a disposição do sacrifício, a disposição da luta, né? Luta em um sentido sempre muito amplo, porque como eu estou falando aqui, eu não acho mais que a militância de rua, eu distribuí muito panfleto, colei cartaz, tem um monte de coisa. Eu não acho que a gente consegue chegar em qualquer lugar por essas vias. Né? Tem todos os protestos. Tretei com a polícia em protesto, não sei o quê. Onde que isso aí chega em algum lugar? É interessante como experiência. Mas a gente precisa chegar num ponto em que a gente tem que construir seres humanos. É um trabalho de construir seres humanos. Né? Isso que é o fundamental para o nacionalismo no Brasil, para o patriotismo, como quer que a gente queira interpretar ou pensar as nossas questões. Isso aí que é o fundamental. E o resto, a gente sabe o que faz. Todo mundo aqui é muito inteligente. Né? E aí, qual é a contraposição? E aí eu vou poder encerrar. A contraposição é a seguinte. Eu comentei isso hoje. Nós estamos lidando com pessoas que veem o ser humano como número em uma planilha de Excel. Tá? Como se não existissem de verdade, como se não fossem pessoas. Veja-se, por exemplo, o que o nosso excelentíssimo douto, sacrossanto governador comentou hoje mais cedo, ou foi ontem talvez, sobre estar preocupado com o excesso de doações por causa das margens de lucro dos comerciantes. Por favor, né? Ajuda as pessoas a te ajudarem. Porque, assim, o cara com esse tipo de declaração não é uma mera gafe, né? Porque ele está ali expondo a alma dele. Ele está abrindo a alma dele para todo mundo ver que ele é um cara que, quando ele olha para uma tragédia dessas, ele não tem a profundidade espiritual, psicológica, para ver qualquer coisa além de cifras, né? Isso aqui custa X, isso aqui eu vou precisar de Y. E não é isso, cara. A gente está lidando... E quando a gente começa a lidar com uma elite que nos interpreta como números em uma planilha, a gente está muito ferrado. Porque para esse pessoal, a gente mais cedo ou mais tarde pode virar passivo, né? E passivo, né? Você começa a querer cortar os custos. Igual, por exemplo, o político no Japão defendendo a eutanásia, defendendo a redução da aposentadoria, porque a aposentadoria é um passivo. Né? É assim que se... Ou a liberação da eutanásia no Canadá. Por que hoje em dia a eutanásia é uma pauta do capitalismo? Porque exatamente vai encaminhando as pessoas para deixarem de ser pesos sobre a estrutura econômica da sociedade, que é a única coisa com a qual eles se importam, né? Porque eles estão no topo, parasitando, sugando aí essa estrutura. Então, assim, exatamente, a versão da economia não pode parar de 3, 4 anos atrás. Então, assim, a gente está lidando com pessoas que veem o mundo dessa forma, como números, e nos veem como números.
E esse é o modelo padrão do político, o tipo político selecionado pelas elites mundiais, né, na nossa era, como o modelo ideal de político. Né? E aqui no Brasil, toda essa moda de políticos que surge nos últimos anos é basicamente isso. Né? É basicamente Leite, Dória, Tabata Amaral, Zema, os personagens com as mentalidades de um Haddad da vida e de outros personagens que também surgem aí à esquerda e que vão pautar a nossa política, provavelmente, por muitos anos, que são os análogos aí dos Trudeaus, dos Macrons, ou seja, pessoas sem tutano, pessoas sem espírito, pessoas sem essa força vital que a gente espera dos líderes, né? Porque a gente espera um líder que seja estadista e não gestor. Gestor é o funcionário que o estadista vai botar ali para cuidar do number crunching, né? Das planilhas de Excel. Mas a decisão ela tem que vir de alguém que esteja capaz de ver a paisagem das coisas, o cenário geral, de olhar de cima. E é por isso que eu digo, a tragédia do Rio Grande do Sul é a tragédia do Brasil, porque isso diz respeito a todo o nosso país, porque coisas assim podem acontecer em outros lugares. Eu ainda acho que a gente vai descobrir muitos mortos ainda. Pode ser que a gente esteja diante aí da maior enchente da história do nosso país, é possível, né? Porque é necessário levar em consideração que na Grande Porto Alegre a água não desceu, porque conforme vai descendo a água dos rios, da serra e do resto do estado, ali para a região de Porto Alegre, está ainda 5 metros. Quando essa água descer, quando for possível realmente fazer buscas, tem cidade que está soterrada ainda, né? Mussum aqui na Serra e uma outra cidade está soterrada também. Eu acho que pode passar dos 1.000, né? E olha que eu estou querendo ser otimista para que fique nesse patamar, porque pode até ser bastante pior. Bem, da minha parte, eu acho que é isso, na verdade, porque eu acho que, como eu falei, a questão estadual ela é a questão nacional, que se vincula também com os padrões ideológicos e econômicos no plano internacional também. De modo que, inclusive, reitero até o que foi comentado pelo Renan, do Eleva Brasil, em relação a o que se tem que ter atenção no futuro, além da fiscalização dos investimentos que vão vir por aí, porque não adianta nada Dilma prometer $1 bilhão e distribuir o dinheiro e não ter um dinheiro vinculado, né? Mas, enfim, é a possibilidade de usarem isso aí oportunisticamente para implementarem todos os tipos de pautas do globalismo, do mundialismo. Né? Cidades de 15 minutos, essa grande apropriação de terras pela Monsanto, por bancos internacionais, tal como ele mencionou que acontece na Ucrânia, pela BlackRock e por aí vai. Tudo isso pode acontecer. Então, é basicamente a nossa missão acompanhar, preparar o brasileiro, porque hoje a gente maximamente, né, o nosso grupo restrito de pessoas, extremamente consciente e, ao mesmo tempo, impotente na medida da nossa consciência, porque nós somos tão impotentes exatamente na medida do quão conscientes nós somos. Então é isso, pessoal. Agradeço aí o espaço nessa live. Sigam ali o canal da Nova Resistência, me procurem no Twitter, no Twitter é Camarada Machado, e de resto vocês me acham por aí. Agradeço ao Miguel, ao Fernando também, que está aqui, ao pessoal que acompanhou, público e outros participantes, e eu vou descansar um pouco aqui agora. Fechou, Rafael. Muito boa explanação. Uma das melhores, sem dúvidas, aqui da nossa live. Te agradeço pelo discurso, pela espera, tudo mais que você já sabe. E reitero aqui também para que, caso as pessoas tenham a possibilidade de ajudar, aí está a chave Pix.
novaresistência-rs@hotmail.com. No mais, é isso, Rafael. Obrigado mais uma vez e te esperamos aqui certamente mais vezes.